Olá pessoal, na presente aula nós vamos tratar de maneira bem breve e bem qualitativa das técnicas de fabricação em semicondutores. Um foco maior é dado às técnicas considerando o silício, porque naturalmente ele é o mais importante dos semicondutores na indústria. Só para que a gente tenha uma ideia, o silício ele responde pelo segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele está presente principalmente na sílica, e a sílica tem oxigênio junto, né, que é o primeiro na crosta terrestre. Então, o oxigênio é o elemento mais comum na crosta terrestre, está na forma de vários óxidos metálicos, e o silício é o segundo mais abundante. Então, naturalmente que para a indústria de semicondutores ele é de fácil obtenção e por isso é o mais utilizado. Mas várias das técnicas de fabricação poderiam ser ou são utilizadas para a fabricação dos diversos dispositivos semicondutores, utilizando germânio, utilizando arseneto de galho ou qualquer combinação de semicondutores que você queira. É importante ressaltar que essa disciplina, esse tópico das técnicas de fabricação, por si só gera um campo de estudos que envolve não somente a física dos semicondutores, como também a química, as reações de materiais, a física e a química de reatores, técnicas de purificação e tudo mais. Então, isso talvez demandaria um curso à parte para que você tenha total domínio de todas as técnicas de fabricação. E, inclusive, algumas dessas são mantidas como quase que segredos industriais. As mais comuns, as mais antigas, elas já são de domínio público, naturalmente. Tá? Então, em termos de importância das técnicas de fabricação, a gente pode mencionar que é necessário considerar a obtenção dos wafers, dos tarugos e wafers de silício, ou seja, obter o material em estado puro. Algumas temperaturas de referência aqui são importantes nos métodos em que você obtém esses processos de formação do tarugo, a saber, a temperatura de fusão do silício é na ordem de 1400 graus Celsius, enquanto que o grafite, que é o material do qual são feitos os cadinhos, as estruturas que contêm o silício em estado líquido, é, tipicamente são feitas com grafite que tem ponto de fusão de 3.600 graus Celsius, então muito maior do que a do próprio silício. Existe uma classificação quanto ao grau de pureza do silício em três escalas, tá? É o metalúrgico, o solar e o eletrônico. O solar, muitas vezes, células solares são confeccionadas com silício policristalino. Tá? Mas só para termos uma ideia, a ordem de grandeza da pureza de um silício grau metalúrgico é de 98%, 99,5%, depende aí, mas no mínimo 98%. E você tem lá impurezas dentro desse material, do silício, em grau metalúrgico, como alumínio, boro, ferro, cálcio, titânio, etc. Tem um monte de contaminantes lá dentro. São mais ou menos conhecidas as proporções. Isso aqui você pode procurar na literatura, esses dados são abundantes. Aí temos o grau solar. Né? O grau solar ele é chamado de 6N ou 6 nines, que você tem 6 noves aqui, ou seja, é 99,9999%. Então, nessa faixa de pureza, você pode trabalhar o silício para o desenvolvimento de células solares. Ao passo que o grau eletrônico, que é requerido para você confeccionar circuitos integrados, para fazer toda a eletrônica, requer 9 noves, né? Ou 9 nines. 99 ou 99,999999%. Você tem aqui, deveria ter 9 noves, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltou 1. Então, mais um 9 aqui. Esse seria o grau de pureza do chamado grau eletrônico do silício. Eu, ao final dessa aula, no link do vídeo, eu vou compartilhar alguns outros links que se referem a técnicas de fabricação ou que se referem a processos envolvendo semicondutores,
para que você possa ter uma visão geral também e ver alguns outros materiais referentes a essa parte, que é a parte de técnicas de fabricação. Tá? Então, vou compartilhar mais alguns links de aulas ou de materiais que você pode encontrar no YouTube disponíveis livremente aí. Então, vamos lá para as técnicas de fabricação do silício. É um tópico, como já dito, bastante extenso, e são técnicas que permitem para você a integração em larga escala, né? O chamado Very Large Scale Integration, ou VLSI em inglês. Então, com essas técnicas, muitas delas te permitem a fabricação em larga escala, sem as quais seria impossível ter toda essa revolução tecnológica propiciada pelos semicondutores. Primeiro é necessário, tipicamente, obter o wafer de silício, né, a pastilha de silício, e essencialmente essa pastilha ela é feita através de cortes. Esses cortes têm entre 75 e 150 milímetros de diâmetro e menos de 1 milímetro de espessura, usualmente aí 200 micrômetros de espessura. Então, na verdade, você tem que primeiro conseguir um tarugo monocristalino de silício. Tipicamente, isso é por um processo chamado de método de Czochralski, que nós vamos brevemente discutir aqui. E, essencialmente, você vai ter como fabricar os circuitos integrados, os diodos, etc., dentro dessas bolachas, né, ou desses discos de silício que estão aqui. Tá? Quantidades controladas de impurezas podem ser colocadas já dentro do silício líquido, então elas vão se difundir, vão se diluir lá dentro do próprio silício. Esse silício policristalino colocado dentro de um cadinho, ele vai atingir o ponto de fusão. Então, uma semente com silício monocristalino é inserida, é colocada em contato com esse líquido de silício e a partir daí ela começa a ser puxada. O silício que entra em contato com o silício líquido que entra em contato com essa semente, ele passa a se agregar na mesma orientação da semente. E nesse caso você vai ter a formação de um tarugo de silício monocristalino. Como mencionado, os materiais mais importantes aqui para esse processo são as características do próprio silício, que é fundido dentro de um cadinho de grafite, que tem ponto de fusão bem maior do que o do silício, então esse cadinho vai resistir às altas temperaturas. E normalmente você tem um processo de aquecimento por indução de radiofrequência, por indução de RF. Tá? Temperatura de fusão do silício, mais precisamente, está aqui 1425 graus Celsius. Você tem uma atmosfera de hélio ou argônio para você não ter contaminação, oxidação de alguma parte desse tarugo que vai ser formado lá dentro. Então, a ideia essencialmente é essa aqui. Ó. Você tem um cadinho com revestimento de grafite. Você vai ter as bobinas aqui para produzir o efeito de indução de RF, que vai produzir um aquecimento até que você chegue ao ponto de fusão do silício lá dentro do cadinho. Aí, esse silício em estado líquido é colocado em contato aqui ó, com uma semente, e a partir daí essa semente vai sendo puxada de tal maneira que o agregado aqui, a região agregada, começa a se formar, ou melhor dizendo, começa a agregar com a mesma orientação cristalina daquela semente monocristalina que foi colocada lá. Então você tem um fixador do cristal e esse sistema aqui ele é tracionado e rotacionado. Né? Rotacionado principalmente para você formar um tarugo com formato cilíndrico. Então você vai mantendo isso em rotação. Claro que você tem uma blindagem aqui, por questão de ter radiofrequência, por uma série de fatores aqui, mas lá dentro o silício está em estado líquido, já normalmente
com as impurezas, com uma certa dopagem que você queira introduzir, e você vai crescer então esse sistema através do chamado método de Czochralski. Esse é o método principal de obtenção. A taxa de formação, para você ter uma ideia, de tracionamento e rotação, vai produzir uma formação de 30 milímetros a 180 milímetros por hora. Então, é um processo que, se você for considerar, depende do que você considera lento, tá? Mas não é um processo muito rápido. Você vai a cada hora crescer, dependendo do tipo, dependendo do tamanho do cadinho e do sistema que você tem, você vai crescer entre 30 e 180 milímetros por hora, tá? Como já foi mencionado, os wafers, depois que eles são cortados a partir daquele tarugo produzido, eles vão ter entre 200 micrômetros e 1 milímetro de espessura. Essa aqui é a questão que você vai ter. Esses discos eles são polidos nas suas duas faces, você tem uma obtenção de um acabamento bastante espelhado, né? Busca-se nenhuma imperfeição ou poucas imperfeições de superfície, e é basicamente isso. Então, isso aqui é o método principal de obtenção das bolachas de silício, onde em cima delas você vai fazer a fabricação dos seus circuitos integrados, dos seus dispositivos semicondutores. Então, esse é o método principal. Existe um outro tópico importante que são os processos de oxidação. Você muitas vezes necessita da formação do óxido sobre o substrato de silício monocristalino. E nesse sentido, você vai promover a reação do semicondutor, no caso do silício, se você estiver considerando silício, com uma atmosfera rica em oxigênio, você vai promover a reação desse silício com o próprio oxigênio, formando um óxido na superfície. Tá? Essa estrutura ela é importante porque você pode utilizar o óxido como máscara, se você estiver interessado em difusão de dopantes. Então, o óxido que se forma promove uma camada protetiva, uma região onde você não quer que ocorra difusão de dopante, você tem essa máscara, então depois você pode tirar essa máscara por processos químicos. Você pode querer simplesmente passivar o semicondutor para que, depois de fabricado um dispositivo, não ocorra reações com o meio externo, e a gente sabe que camadas óxidas têm esse papel de passivação. Você também pode requerer, por exemplo, na fabricação de dispositivos de tecnologia MOS, ou seja, Metal Oxide Semiconductor, você pode querer dielétricos e óxidos isolantes. Então, você tem essa também necessidade de formação de óxidos. Na reação química, você vai ter silício com o oxigênio, na atmosfera rica em oxigênio, e você vai formar esse óxido de silício que é chamado de reação seca. Mas também você poderia ter isso com uma reação com a molécula de água e aí libera-se hidrogênio no final desse processo, molécula de hidrogênio. Essas temperaturas e pressões é que determinam a espessura do óxido. Então, o óxido ele pode variar entre 2 micrômetros e 10 nanômetros. Né? Você controla a temperatura, a pressão, o tempo de exposição e você vai controlar, então, basicamente as espessuras de óxido com o qual você está trabalhando. Uma outra técnica, vocês vejam que eu estou mais interessado aqui até em mencionar toda o conjunto de termos, né, que é presente nas técnicas de fabricação. Uma técnica muito importante é a fotolitografia. Então, é um processo pelo qual você vai introduzir um padrão a ser gravado no wafer de silício ou no wafer semicondutor considerado. Então você vai transferir aquele padrão para cima da superfície. Existem técnicas que são técnicas planares. Essas técnicas necessitam de uma máscara. Essa máscara
ela vai atuar tipicamente num material sensível à luz, e a resolução desse processo depende essencialmente da frequência da luz, ou então ainda você pode eventualmente utilizar feixes de elétrons, e aí isso é chamado de E-beam lithography. Mas você pode utilizar raio-x ou ultravioleta. Se você requer maior resolução para o dispositivo, naturalmente que você tem que usar raio-x ao invés de ultravioleta, já que o comprimento de onda de raio-x é menor, tá? Então, acho que fica mais fácil ver uma figura aqui. No processo fotolitográfico típico, você tem um substrato, digamos que esse seja um substrato do tipo P, com uma camada óxida por cima, ela já está oxidada, e a partir daí você vai aplicar um material fotorresistivo. A aplicação de luz ultravioleta sobre uma máscara, essa máscara ela é capaz de, por exemplo, deixar a radiação passar só sobre esta janela que está aqui, bloqueando a luz nas outras regiões, faz com que o material fotorresiste seja eventualmente, ou na verdade passa a luz por aqui, nessas bordas, né? Essa máscara aqui é assim, passa a luz pelas bordas e bloqueia na parte central. Esse material fotorresiste, ele vai ser polimerizado pela luz ultravioleta, então forma-se um polímero que é resistente a um ataque químico, e a partir daí você vem com um ataque químico nessa região aonde o fotorresiste não foi polimerizado. Esse ataque químico então é capaz de eliminar o próprio fotorresiste e eventualmente a camada de óxido, deixando aqui então uma janela para você trabalhar sobre o substrato do tipo P com essas outras regiões aqui ainda contendo a camada óxida, né? Depois que você também já eliminou o material fotorresistivo da última etapa do processo. Então, é basicamente isso, né? Você cobre o wafer com o material fotossensível, aplica a máscara, essa máscara ela polimeriza as regiões correspondentes à exposição à luz, e após isso, então, você faz o que tem que fazer lá, revela a sua imagem necessária ou desejada, utilizando produtos químicos como tricloroetileno. Isso dissolve as áreas não polimerizadas e depois você pode eliminar, inclusive, o próprio fotoresist que ficou ali. Existem métodos ainda de construção de diodos, por exemplo, aqui um método de construção de um diodo PN, onde você pega um substrato do tipo N+, então substrato dopado, monocristalino. Você pode crescer uma camada epitaxial de uma região do tipo N, então você faz uma deposição de semicondutor dopado tipo N. Esse N é menos dopado que o substrato. A partir daí você pode colocar uma camada óxida de silício através de um processo de oxidação. Depois do processo de oxidação, você vai fazer uma fotolitografia para expor uma certa região aqui, ou seja, você tem aqui agora N+, é o substrato bem dopado com material do tipo N+, uma região dopada tipo N e um óxido. A fotolitografia corresponderá à necessidade de você remover o óxido aqui. Então, claro, você vai ter a resina fotorresistiva, a aplicação da máscara. Essa máscara vai polimerizar uma parte da resina. A outra parte você vai deixar exposta ao ataque químico. O ataque químico afeta o isolante aqui, ou seja, ataca o material isolante, removendo o isolante, e a partir daí, então, você pode, removendo essas camadas de fotorresiste aqui, né, você elimina essa parte aqui, você vai implantar impurezas dentro desse material do tipo N. Então, você vai acrescentar impurezas do tipo P, veja que o que sobrou aqui.
a camada óxida para proteger essa região tipo N da exposição às impurezas do tipo P, tem um óxido aqui, e aí você vai produzir um processo de implantação de impurezas. Essa colocação de impurezas pode ser através de uma atmosfera de fósforo ou de algum material que contenha fósforo, e essas impurezas vão se difundir para dentro da região tipo N, seguindo leis de fusão de um material dentro do outro, né? Então você pode ter uma atmosfera rica em fósforo ou outra técnica que seja, e no final das contas você vai introduzir os contatos metálicos, você vai depositar os contatos metálicos e está feito o diodo, né? Então esse é o processo final, que é o processo de metalização. Então as etapas seguem a deposição de uma camada epitaxial, a oxidação de uma parte dessa camada, a aplicação da fotolitografia para fazer a região de interesse ser exposta, a dopagem do material, né? Ou seja, se você tem para fazer essa região de interesse ser exposta, você tem a fotolitografia e o ataque químico. A partir daí você faz a dopagem do material e, por fim, a metalização, obtendo assim um diodo com tecnologia chamada tecnologia planar. Existem processos denominados de processos de etching, é o processo no qual ocorre a remoção seletiva do material. Isso se dá através de, tipicamente, ataque químico, ou pode ser por ataque iônico, e o que você busca é o caso ideal, tá? Então aqui, por exemplo, você quer remover essa região óxida, por exemplo, aqui dessa etapa para essa aqui, você quer remover a região óxida, você vai fazer um ataque químico. O ideal, o que você buscaria é que essencialmente aonde tem o fotoresiste nada acontece, e toda a região onde você gostaria que fosse eliminado o material é eliminada de maneira abrupta, a formar uma região abrupta aqui. Mas quando você faz um ataque químico, esse processo de etching, ele acaba comendo uma parte do semicondutor por baixo do próprio material do fotoresiste. Então, na verdade, você vai ter na prática algo assim nesse processo que é o etching químico, ou também chamado de úmido. Esta região aqui fica aumentada, portanto, né? Você gostaria de retirar isso aqui, mas você retirou uma área maior aqui, essencialmente. Já o ataque iônico, ele é melhor, mas também não é perfeito e acaba removendo uma parte aqui que você talvez não gostaria e deixando alguma coisa embaixo, né? Então, tem esse detalhe no processo de remoção seletiva de materiais. Já os processos de deposição consistem, como está dito o próprio nome, né, depositar camadas do material desejado sobre o substrato semicondutor ou sobre uma camada anterior que já sofreu algum processamento. Então, em essência, normalmente eu vou querer construir um dispositivo. Talvez eu tenha que fazer uma primeira camada, depois fazer uma segunda camada, depois uma terceira camada, e para isso eu preciso fazer processos de deposição de materiais, aplicação de máscaras, formação de uma estrutura e aí aplicação de uma nova camada, aplicação de fotolitografia, etching, etc. Então posso ter múltiplas etapas. Normalmente é o que ocorre, tem múltiplas etapas na fabricação, mas os processos de deposição consistem em acrescentar uma camada ao que eu já tinha ou ao próprio substrato. Tá? Então você pode depositar camadas condutoras, como metais, silicetos de metais, silício policristalino com baixa resistividade, ou ainda camadas óxidas. Você quer depositar ou formar, por deposição, uma camada de dióxido de silício. Esse processo de deposição não consome o silício do substrato, como é no caso da oxidação térmica em uma camada em uma atmosfera de oxigênio. Então, diferente desse processo aqui, olha, esse processo aqui que você vai colocar
o wafer numa atmosfera rica em oxigênio, e aí você vai consumir uma parte do próprio substrato para formar o óxido. Aqui, nesse outro processo de deposição, não. Você não vai atacar com atmosferas em oxigênio o próprio substrato. Você vai depositar o óxido sobre esse substrato. Né? Então, você tem várias técnicas de deposição, a chamada deposição física de vapor. Normalmente você tem uma fase vapor em baixa pressão ou mesmo no que daria para chamar de vácuo, né? Você sempre tem um certo grau de vácuo. Isso é estranho de dizer, né? O vácuo seria a ausência de qualquer coisa, mas você nunca consegue eliminar totalmente. Então você tem baixo vácuo, médio vácuo, alto vácuo e ultra alto vácuo. Depende de qual é o grau de vácuo que você consegue atingir com certos tipos de processos, bombas e tudo mais. São processos experimentais importantes aqui. Mas normalmente você tem o PVD, que é a deposição física de vapor, e o CVD, que é o Chemical Vapor Deposition, ou deposição química do vapor. Então você tem uma atmosfera com um certo material em fase de vapor, e esse material é que vai se depositar sobre a superfície. Tá? No PVD, na reação do tipo PVD, não tem uma reação química. É o caso da deposição do alumínio. O alumínio é vaporizado e esse processo recebe o nome de metalização. Então você coloca o wafer dentro de uma atmosfera rica em alumínio, o alumínio vai se depositando e formando a camada metálica ali. Já na reação química, o material a ser depositado na superfície, no CVD, ocorrem reações químicas lá. E aí o material começa a ser depositado na superfície. Então você tem o tal do crescimento epitaxial. O que é o crescimento epitaxial? O termo propriamente epitaxia, ele vem do grego, significa que você vai, epi sobre, taxis arranjo, sobre um certo arranjo, você vai fazer um crescimento, nesse processo de crescimento por deposição, o crescimento da camada de o que você quiser depositar, segue a orientação e o arranjo do próprio substrato ou do material onde você está depositando. Vou chamar aqui de substrato. Então, a epitaxia promove o crescimento de um filme sobre o substrato, e esse filme ele segue o arranjo atômico do monocristal que está lá no substrato, na região do substrato. Você pode crescer silício sobre silício, então isso é chamado de homoepitaxia, ou você pode crescer silício sobre, ou arseneto de galho sobre silício, ou silício sobre arseneto de galho, tá? E nesse caso você tem a heteroepitaxia. Um detalhe importante é que quando você cresce um filme de um material sobre um substrato diferente, você tem formação de tensões mecânicas e coisas do tipo que podem ser importantes. Tá? Porque os parâmetros de rede de um monocristal tipicamente não são idênticos ao do outro. Então você tem esse tipo de processo aí que pode ser relevante na física do que você vai obter ao final. Tá? Existem vários tipos de epitaxia, mas aqui eu não vou entrar muito em detalhes nesse aspecto aqui. Tá? A difusão de átomos de impureza em um semicondutor é um outro processo importante. Você vai fazer a migração forçada e controlada de impurezas no substrato. O perfil de impurezas resultante ele tem um importante papel no desempenho e é afetado por temperatura e por tempo de difusão. Então, o que acontece normalmente é que você vai submeter o seu substrato, a região que você quer dopar, a uma atmosfera contendo os átomos de impureza. Esses átomos de impureza vão
começar a difundir para dentro do semicondutor durante um certo tempo. Esse tempo em que você tem a presença da atmosfera rica no dopante, produz uma difusão inicial para a superfície do substrato, mas depois que você tira essa atmosfera, o processo difusivo continua. Tá? Então, em temperaturas normais, você supõe que esse processo de fusão é lento, a tal ponto de que, uma vez formada a estrutura desejada, a difusão, as constantes de tempo de difusão vão ser, ou melhor, o tempo para que essa estrutura se modifique pode levar anos. Mas é natural que num primeiro momento, onde a concentração maior está na superfície, isso acabe difundindo para dentro do material durante um certo tempo de acomodação. Então, normalmente essa introdução de impurezas de maneira controlada é feita em um forno a 1000 graus. Então veja que o silício está em estado sólido, o wafer está em estado sólido, e no forno de difusão você vai ter lá normalmente 20 wafers de silício. Né? Esses wafers são relativamente pequenos. Você vai deixar as bolachinhas lá dentro por períodos de 1 a 2 horas. Né? As atmosferas que você tem lá podem ser em estado líquido, sólido ou gasoso. Mas tipicamente você pode ter impurezas gasosas como óxidos de boro, cloretos de boro, ou então o pH3, que é a fosfina, acho que é esse o nome correto, ou a SH3, que são, no caso, o primeiro do pH3, um dopante do tipo. O fósforo é um dopante do tipo P, do tipo N, né? Desculpa, do tipo N. E o arsênio também, do tipo N. Já o boro ou alumínio também, alguma coisa com alumínio, são dopantes do tipo P. Né? Mas aqui estamos falando do boro, esses gases de boro aí, contendo boro na sua estrutura molecular, eles vão fazer a dopagem do tipo P, o boro acaba entrando em contato com a superfície do semicondutor, começa uma parte do boro se difundir para lá, para dentro do semicondutor, e aí você vai ter a dopagem do tipo P. Ou então, no caso do fósforo, você vai ter a dopagem do tipo N. Em tese, é um processo isotrópico, não te permite nenhum tipo de controle sobre a dopagem em alta resolução, é o que está dito aí. E por fim, você teria a chamada implantação iônica. Então, na implantação iônica, os íons do dopante, seja boro, seja fósforo, para o caso N, boro para o caso P, eles são acelerados em uma atmosfera de baixa pressão. Então você tem vácuo, seria o meio ideal, mas você tem uma atmosfera de baixa pressão, ambiente de baixa pressão, você acelera íons até que eles impactem o substrato, eles têm uma alta energia cinética, eles entram dentro do wafer, e aí você pode controlar pela energia do feixe a profundidade de penetração dos íons no wafer e a concentração, eventualmente. Então, a profundidade ela é controlada por uma voltagem, né, ou por uma tensão de aceleração que você vai introduzir entre um emissor de íons e o substrato. Então você vai controlar a profundidade através da energia do feixe iônico. Então a implantação iônica é um processo extremamente controlado, ele tem uma resolução muito melhor do que o processo anterior, e a quantidade de íons que você vai implantar, ou seja, o grau de dopagem é controlado pela variação no fluxo, né, na quantidade de íons que você coloca no fluxo. Então você tem um fluxo maior, tem uma dopagem maior, no fluxo, uma concentração menor no fluxo de íons, você vai ter uma dopagem menor. Então você controla muito bem
a profundidade a partir da tensão aplicada aos íons em relação ao substrato, e você tem o controle da concentração a partir de variação na própria quantidade de íons que compõem aquele fluxo iônico. Você consegue perfis bastante precisos nesses processos aí, e isso pode ser feito em, inclusive, temperatura ambiente. Não vai ter difusão lateral. É claro que isso, num primeiro momento, você pode ter um fluxo iônico bastante concentrado, então, num primeiro momento, você não tem difusão lateral, mas é claro, depois que implanta os íons dentro de um material, eles vão difundir lateralmente para alguma região talvez indesejada. Então, em essência, esses são os tópicos principais, os termos principais que se referem a técnicas de fabricação. Tá? Então, só fazendo aqui uma transição rápida, o que eu estava mencionando é o seguinte: normalmente, você vai, numa técnica de implantação iônica, você tem aqui o substrato. Eventualmente você tem uma região de máscara aqui, em que você não quer que ocorra a difusão, ou o próprio feixe pode ser controlado por uma máscara, mas vou colocar dessa maneira aqui. E você tem o feixe de íons que se dirige para esta região. Digamos que você queira fazer uma dopagem aqui nesta região aqui, dentro desta profundidade. A profundidade você controla por tensão, e a quantidade você controla pelo quantos íons você está fazendo entrar aqui. Claro que tem o tempo também de exposição como um parâmetro de controle, mas o que acontece é que depois que você removeu o fluxo, os íons que foram colocados para cá, alguns difundem um pouquinho para esta região aqui. Então, tipicamente, você vai ter uma difusão lateral. Não é tão importante, não é tão grande, talvez, quanto em outras técnicas, mas você vai ter um pouco de difusões laterais aqui. Todo o processo difusional ele é caracterizado, ele é governado pela equação de difusão. Você tem as chamadas, os processos associados à lei de Fick, em que, se você quiser fazer uma pesquisa, você pode buscar lá, mas tudo é governado por essa equação de difusão. Então, você implanta íons lá, eles difundem pelo material, eventualmente em processos em que principalmente envolvem processos difusionais, você tem primeiro, no processo difusional, né, você tem uma atmosfera aqui no lugar do feixe iônico, você tem uma atmosfera de fósforo, rica em fósforo. Esse fósforo, ao entrar em contato com a superfície do semicondutor, ele passa a migrar para cá, e claro que vai ter um certo tempo de acomodação, ele fica com uma concentração inicial maior na superfície, mas depois ele vai difundindo. O quanto difunde e em quanto tempo é governado pelas equações de difusão, naturalmente. Tá? Então, em relação a todo esse tópico de técnicas de fabricação, técnicas de formação de estruturas e tudo mais, eu não vou comentar muito mais do que isso, e vou direcionar alguns outros links que eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas como eu mencionei, tudo isso é praticamente que é uma ciência por si só, tá? E que permite a você implementar na prática todos aqueles dispositivos que a gente pode conceber mentalmente ou fazer análises de física de dispositivos. Então, claro que no mundo real uma junção bem abrupta é virtualmente impossível, mas você consegue, através de diversas técnicas de fabricação, coisas muito próximas daquilo que a gente consegue conceber teoricamente no mundo ideal. Então, eu encerro por aqui e até a próxima.